Olá pessoal, aqui é o professor Lourival Ferreira, vamos para mais uma aula, aula de número 7. E agora nós vamos falar sobre o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, maior problema, maior dificuldade, que é justamente na hora da divisão, certo? Vamos entender agora um pouco sobre a divisão, vamos falar sobre a parte teórica, a teoria, e a próxima aula vamos colocar a mão na massa, vamos fazer aí algumas divisões para a gente entender esse assunto por completo, certo? Então vamos lá, como de sempre, né? Como sempre, vamos começar pelas propriedades. E já como está aqui logo de cara, pessoal, a divisão ela não é comutativa, ela não é associativa, certo? E a gente vai explicar quem é o elemento neutro. Então vamos lá, ó. Professor, por que ela não é comutativa? Porque se eu pegar 2, como está aqui, ó, e dividir por 1, a divisão, pessoal, pode ser tanto com esse símbolo, pode ser também com o símbolo da barra, assim, direto, certo? E você pode fazer a divisão pelo número usando esse símbolo aqui, certo? Tudo isso daqui é divisão, pessoal. Você pode colocar um número em cima e embaixo, é uma divisão. Pode usar só isso daqui, é uma divisão, certo? Pode usar isso daqui, é divisão. Tudo esse símbolo é uma divisão. Então, voltando para cá, ó. Se eu pegar 2, estou usando esse símbolo aqui, ó. Tô usando esse símbolo. Se eu pegar 2, dividir por 1, é diferente de eu pegar 1 e dividir por 2. Porque na comutativa não diz que não importa a ordem, né? O resultado sempre será o mesmo. E isso não obedece, isso não atende esses requisitos na divisão. Se eu pegar 2 dividido por 1, dá 2. Se eu pegar 1 e dividir por 2, dá 0,5, dá meio. Então, a divisão ela não é comutativa, certo? E vamos lá, associativa. Ela diz que quando tem 3 termos ou mais, né, 3 elementos ou mais na divisão, o resultado sempre será o mesmo. Será? Então já estou logo adiantando, já coloquei aqui, ó. Ela não é associativa. Porque vamos imaginar aqui, ó, se eu tenho dentro do parênteses 4 dividido por 2. Quem é 4 dividido por 2, pessoal? 4 dividido por 2 é 2, certo? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, se eu pegar o 4 e dividir por 2, primeiro a gente efetua quem está dentro do parênteses. Não se preocupe, isso é uma aula mais para frente sobre expressão numérica. Vou explicar as ordens das operações. Nesse caso aqui, por ter um parênteses, a gente tem que começar por ele. Então, se eu tenho 4 e divido por 2, vai dar 2. Aí vamos para fora aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o resultado disso daqui é 1. Vamos gravar aqui, ó, 1. Tá dizendo aqui, esse sinal de igual com traço significa símbolo de diferente, certo? Tá dizendo que é diferente. Então ele tá dizendo que é diferente do outro ali. Era para ser igual, né? Para a propriedade ser satisfeita, para a divisão ela ser associativa, precisa que os valores sejam iguais. Desse lado aqui deu 1. Vamos ver do outro lado, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vamos lá. 4 dividido por parênteses aqui, ó. Efetua primeiro parênteses. 2 dividido por 2. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, pessoal. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, se eu pego 2 dividido por 2, vai dar 1. 4 dividido por 1. O 1 é o elemento neutro, pessoal. A gente já vai ver aqui na próxima propriedade. Qualquer número que divide por 1 dá ele mesmo. Certo? Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, 4 dividido por 1 vai dar ele mesmo, vai dar 4. Então, 4, pessoal, é diferente de 1. Então, a gente já sabe que a divisão ela não é associativa. E, professor, quem é o elemento neutro da divisão? O elemento neutro da divisão, pessoal, é o 1. Qualquer número que você divide por 1 dá exatamente ele mesmo. Certo? Dá exatamente ele mesmo. Ó. Se eu pego 4, divido por 1, dá 4. Se eu pego 3, divido por 1, dá 3. Se eu pego 2, divido por 1, dá 2. Se eu pego 1, divido por 1, dá 1. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aqui as propriedades. Antes de falar sobre os cuidados da divisão por zero, eu quero só explicar o que é mais com calma essa operação. Então, vou apagar aqui. Professor, se eu tenho aqui o 4
e divido por 2, ou também pode ser escrito 4 dividido por 2, ou 4 dividido por 2, ainda pode estar assim, ó, 4/2 também. Tudo isso é símbolos da divisão. Professor, se eu tiver o 4 dividido por 2, o que essa operação está querendo? O que é isso, professor? Eu não entendo. Como é que eu sei que a resposta é 2? Pessoal, se você pega um valor aqui, como 4, e divide por 2, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que você vai ter que multiplicar algum número, certo? Que chegue ao valor do número de cima, certo? Então a gente já viu sobre multiplicação, a gente já aprendeu. Então qual número vou chamar de x que eu multiplico por 2, ó, o 2 está aqui embaixo, que vai dar igual a 4, certo? Então, ó, se eu pego o x que está multiplicando, o 2 que está multiplicando para falar dividindo, 4 dividido por 2, x só pode ser 2, certo? Porque 2 vezes 2 vai dar exatamente 4, que é o valor aqui de cima, certo? Que a gente vai falar sobre o nome de cada um, o que cada um significa, certo? Então, vamos botar outro número aqui só para a gente entender e não ficar com dúvida. Se eu pego aqui o 8 e divido por 2, o que está querendo dizer? Professor, quanto é que é 8 dividido por 2? Quando eu informar isso, vocês vão ter que procurar um número que eu multiplique por esse daqui de baixo, ó, que vai dar esse valor aqui de cima. Então, 2 vezes x tem que ser igual a 8. Quem é x? Que número é esse que eu multiplico por 2 vai dar igual a 8? Então, 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Isso daqui vocês vão ver mais para frente, certo? X só pode ser igual a 4. Porque se eu pegar o 2 e multiplicar por 4, vai dar exatamente 8, pessoal, certo? Então, isso é divisão. Vocês multiplicar por algum número, esse daqui de baixo, que vai dar exatamente o valor aqui de cima, certo? Professor, 4 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Professor, 10 dividido por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 dá 10, pessoal. Aqui só a última aqui, ó. 10 dividido por 5. Isso daqui é igual a 2. Porque 2 vezes 5 é exatamente a 10, que esse valor aqui é igual a esse. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a divisão, como é que faz isso daí, entendido? Certo? Mas nem se preocupe que a gente vai ter um vídeo sobre a prática. A aula 8 vai ser sobre a prática da divisão. A aula 8 vai ser justamente sobre isso. Então, vamos agora para outra peculiaridade, que é o que, professor? Que é justamente a gente tem que ter cuidado com as divisão com zero. Essa divisão com zero é um bicho complicado. A gente tem que ter cuidado. Divisão com zero, pessoal, vou explicar de 3 formas diferentes. 2 dividido por zero, certo? Algum número dividido por zero. 0 dividido por algum número e 0 dividido por zero. Ao meu ver, isso daí são os 3 principais cuidados que você tem que ter em uma divisão por zero. Vamos lá, pessoal. Professor, se eu tenho 2 dividido por zero, certo? Se eu tenho 2 dividido por zero, isso dá quanto? Isso daqui, pessoal, a gente chama de uma divisão impossível. Impossível de ser realizada. Por que, professor, é impossível de realizar? Eu vou explicar aqui com mais calma para vocês. 2 dividido por zero. Qual número, certo? Eu vou chamar de x, certo? Lembrando que, vamos lá para a multiplicação, vou lembrar algo aqui para vocês. 0 multiplicado por 1, 0 multiplicado por 2, 0 multiplicado por 3. Qualquer número que você multiplica por 0 vai dar quem? Vai dar 0. E eu vou lembrar outra coisa aqui para vocês, certo? Que eu vou falar agora.
Não, deixa isso aqui para depois. O que acontece, pessoal? Qualquer número multiplicado por zero vai dar exatamente zero. Então vamos lá. 2 dividido por zero. 2 dividido por zero. Vou chamar de x. Eu não sei quem é. Então vou chamar de x. O que acontece? O número que está embaixo, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então isso daqui vai ficar igual a 2 igual a x vezes zero. Então agora eu lhe faço uma pergunta. Qual é o número? Aqui x, ó. Aqui x. Qual é o número que eu multiplico por zero que vai dar 2? Não existe, pessoal. Isso daqui não existe. É impossível efetuar. Isso aqui é um erro. Isso aqui não existe. Então, não existe uma divisão por zero, porque qualquer número que eu multiplique por zero vai dar zero, não dá 2. Então, é um erro matemático você querer pegar um número, eu tenho 2 maçãs e vou dividir para ninguém. Isso não existe. Aí você pode dizer, não, vai dar 1, vai dar o próprio 2, eu vou ficar com as maçãs. Não, se você for ficar com as maçãs, você está dividindo para uma pessoa. Eu tenho 2 maçãs e eu quero ficar com elas, então vai dar 2. Então eu estou dividindo para alguém, estou dividindo para mim mesmo. Agora, se eu tenho 2 maçãs, não divido para ninguém. Isso dá quanto? Não existe isso. Eu tenho algo e quero dividir para ninguém? Que valor dá? Isso não existe, certo? Então, racionalmente, essa é a lógica. E algebricamente, isso daqui é provado por isso daqui, certo? Se eu pegar qualquer número e multiplicar por zero, vai dar zero, não dá 2. Então, essa divisão não existe. Então, tenha cuidado. Nunca pegue o número e divida por zero, vai achar que vai dar zero. Se você pegar qualquer número e dividir por zero, isso não existe. Certo? Tenha calma, tenha cuidado. Então vamos agora para outra observação. Outra observação. E agora, professor, essa outra observação, como é que é essa observação? Essa observação já é diferente. Eu tenho zero e vou dividir por 2. Ó, se eu não tenho nada e vou dividir para 2 pessoas, isso daqui vai dar quanto? Vai dar nada. Os dois vão ficar continuando com nada. Certo? Então isso é diferente. Se eu tenho nada e divido para 2, para 3, para 4. Então 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Por quê, professor? Vamos para a álgebra aqui. Vamos explicar isso algebricamente. 0 dividido por 2, eu não sei o que é, chamo de x. Certo? Então o 2 que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então 0 vai ser igual a x vezes 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que vai dar 0? Exatamente o zero, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, x só pode ser 0. Certo, pessoal? Então, se você não tem nada, se um número 0, ele pode ser dividido para qualquer outro número? Pode. O número de baixo tem que ser diferente de 0. Certo? O número de baixo tem que ser diferente de 0. 0, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Se eu tenho nada dividido para 5 pessoas, vai dar 0 do mesmo jeito. Certo? Então, tenha cuidado. Aqui ó, vai ser 0. Ok? Então, vamos agora para a próxima observação. Vocês têm que ter cuidado. Esse cuidadozinho aqui com a divisão por 0. Isso aqui é uma pegadinha boa. Se eu tenho 0 e divido por 0, professor, como é que a gente chama isso daqui? Isso daqui na matemática a gente chama de indeterminação. Isso é uma indeterminação matemática. Algum número dividido por 0, isso é impossível. 0 dividido por 2 dá 0. E 0 dividido por 0 é indeterminação matemática. Por quê? Vamos lá para a explicação. Se eu tenho 0 dividido por 0, eu não sei o que é, chamo isso de quem? De x.
Então vamos lá, ó. Isso é x. 0 que está dividindo vai passar para o outro lado o inverso da operação. O inverso da operação de divisão é multiplicar. Então 0 vai ser igual a x vezes 0. Aí eu lhe pergunto, né, quem é o valor de x? Qual é o número que eu multiplico por 0 que vai dar exatamente 0? Aí algumas pessoas podem achar que 0 dividido por 0 vai dar 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Outras pessoas podem achar que 0 dividido por 0 vai dar 0. Ou 0 dividido por 0 pode dar qualquer outro número, sei lá, 1,5, pode dar qualquer outro número. Vamos lá. Se eu tenho 0 e multiplico por algum número, tem que dar 0. Vocês concordam comigo se x for 1, 0 vezes 1 dá 0? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Se eu tenho 0 e multiplico por 0, vocês concordam comigo que isso daqui dá 0? Se eu tenho 1,5 e multiplico por 0, vocês concordam comigo que isso daqui dá 0? Então o que acontece? X, pessoal, pode assumir qualquer valor que a resposta sempre será 0. Porque qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, como x, a resposta pode ser qualquer valor, 0 dividido por 0 pode ser, sei lá, pode ser 200. Porque 200 vezes 0 vai dar exatamente 0. Então, como o x pode assumir, pessoal, qualquer valor, e isso a gente não tem como determinar quem é o valor de x, por isso que na matemática a gente chama isso de indeterminação. Porque você não consegue determinar, aferir com precisão qual é o valor de x. X pode assumir qualquer valor. Então, como x pode ser qualquer valor, então 0 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Certo? Então, quando alguém perguntar para você, você já sabe explicar. 0 dividido por 0 é uma indeterminação matemática, porque x, que é o resultado, pode ser qualquer valor. Certo, pessoal? Então, essa daqui foi as três principais, na minha opinião, os três principais problemas de divisão envolvendo 0. Certo? Então, é importante vocês saberem a diferença de algum número dividido por 0, que é impossível, e por que isso é impossível. De 0 dividido por algum número e 0 dividido por 0. Essas três diferenças. Espero que eu tenha explicado de uma forma clara, que vocês tenham entendido, certo? E antes de finalizar essa aula, voltamos, pessoal. Então, pessoal, agora antes de encerrar a aula, vamos falar da última parte aqui, quais são os termos da divisão. É uma aula de teoria e está completa, né? Os termos da divisão. Cada elemento tem um nome, certo? Então, eu dei um exemplo aqui, pessoal. Deixa eu ativar o laser aqui. Eu dei um exemplo da divisão de 10, que a gente já falou. Vamos lá, laser. Eu estou apanhando com isso. Eu dei um exemplo de 10 dividido por 5. Eu falei que dá 2, porque 2 vezes 5 dá 10. E 10 aí menos 10 vai dar exatamente 0. Não se preocupe, pessoal, que isso daqui eu vou explicar para vocês como montar mais essa continha. Certo? Mas vou explicar aqui bem calmo, mas na hora da prática eu vou explicar melhor isso daqui. Como é que é isso aqui, professor? Estou entendendo nada. Lembra que eu falei que tem esse símbolo aqui? Pronto, o que acontece? Quando colocar um debaixo do outro, vocês colocam um do lado do outro. E o que acontece? Ó, isso daqui é o dividendo, que é o 10. O número que eu quero dividir por 10 vai ser o divisor, vai ser 5. 10 dividido por 5. Você lembra que eu disse que tem que multiplicar algum número para dar o valor lá, ou para dar o dividendo? Então, esse número que eu tenho que multiplicar é justamente o que a gente chama de quociente. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Aí eu coloco esse 10 aonde? Eu coloco aqui embaixo, ó. Certo? 2 vezes 5 vai dar 10. Aí eu coloco, porque isso daqui vai ser uma subtração. Deixa eu até colocar aqui. Isso daqui vai ser uma subtração, pessoal. Então, o que acontece? Eu subtraio e o resto vai ser exatamente 0. Porque vocês vão acontecer, daqui a gente chama de... Eu acabei me esquecendo de colocar.
Daqui a gente chama de divisão. Divisão exata, pessoal. Divisão exata. E tem, pessoal, as divisão que é inexata. Professor, quando é que essa divisão é inexata? É quando vocês pegam um número, pessoal, e o resto não dá zero. Certo? A gente vai ver divisões que o resto não dá zero. Mesmo que vocês multipliquem, vai chegar um número bem próximo, mas não vai dar o número. Certo? Então, o que acontece? Quando isso acontecer, vai dar exatamente o resto, vai dar exatamente zero. Então, quando o resto for zero, a divisão é exata. Quando não for zero, é divisão inexata. Ok? Então, esses daqui são os elementos que fazem parte da divisão. O número maior, o principal número, é o dividendo. Quem eu quero dividir o dividendo é o divisor. 10 dividido por 5, 10 dividido por 2, certo? Isso é o que a gente chama de divisor. O número que eu vou multiplicar o divisor para dar o dividendo é o quociente. E o que sobrar disso daí, eu vou passar o menos aqui, o que sobrar é o que a gente chama de resto. Professor, tem alguma fórmula para eu aferir? Assim como eu falei da multiplicação, tem como a gente conferir. Tem como eu conferir essa divisão para ver se está certo, professor? Tem. Através dessa formulazinha aqui, ó. O divisor, ó, tá aqui as cores, o dividendo, tá aqui as cores de azul, é igual ao divisor aqui de amarelo, vezes o quociente, ó, de verde, mais o resto de branco aqui, ó, pessoal. Então, se vocês aplicar essa fórmula aqui, ó, vocês vão ter o dividendo, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu botei divisor 5, quociente 2 e resto 0. Porque 2 vezes 5 dá 10. Se eu botar 10 menos 10, vai dar exatamente 0. Vamos ver se isso está certo. Está aqui 10, que é o meu dividendo, tem que ser igual ao meu divisor, que é 5, multiplicado pelo meu quociente, mais o resto, que o resto é 0. Isso daqui, pessoal, na expressão numérica, eu resolvo primeiro a multiplicação. Sempre eu resolvo primeiro, aqui nesse caso aqui, a multiplicação. Depois eu somo. Então, se eu multiplicar primeiro, 2 vezes 5 dá 10, pessoal. Mais 0, qualquer número mais 0 vai dar exatamente o outro número, certo? Então, 10 mais 0 vai dar exatamente 10. Então, está ok, está certo a minha divisão. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte teórica da divisão. É o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas têm muita dificuldade nisso. Espero que essa pequena aula tenha dado para destravar um pouco, entender algumas propriedades, entender essa divisão por zero, que é bastante importante. E próxima aula a gente vai armar algumas continhas e fazer aqui realmente mão na massa, na prática. Ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.